Então, coloquei já no Drive o aulão que a gente teve hoje mais cedo, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada. A gente fez a primeira hora de aula, a gente falou sobre a parte de energia, né? Que a gente também viu semana passada, a gente aprofundou um pouco mais os conceitos. Na segunda hora da aula, a gente fez um exercício. Então, o exercício também está lá no Drive. Sugiro que vocês tentem fazer para poder entender melhor os conceitos, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar o curso, tá? E a gente vai abordar um novo conceito, tudo de mecânica, tá? Então, esse final, essas semanas estão passando um pouco rápido. Na matéria está indo um pouco rápido, na minha opinião. Deixa eu só uma olhada aqui no cronograma. Talvez tenha que ter mais uma aula aí antes de passar para a estática, né? De sólidos e fluidos, né? Talvez tenha que ter mais uma aulinha para a gente poder entender um pouco melhor esses conceitos que a gente está abordando nessa aula de hoje. Mas enfim, a gente vai ver um conceito novo, um conceito interessante, mas não é nenhum conceito tão, vamos dizer assim, tão complexo, mas é mais um conceito, né? Como são muitos conceitos nesse pré-vestibular física, e às vezes a gente acaba confundindo um pouco, né? Mas vamos tentar abordar devagarzinho para vocês, pelo menos, terem uma ideia do que se trata esse conceito, que é sobre quantidade de movimento, tá? Então vamos lá. Pessoal, uma coisa que em física se estuda bastante e existe um interesse muito grande, né, dos físicos e dos engenheiros é estudar o impacto ou colisão de algo de coisas, né? Isso tem muita aplicação na indústria, né? Principalmente quando a gente pensa em batidas de veículos e coisas assim. Então se estuda bastante isso com o objetivo, claro, de tentar diminuir, né? Diminuir que nesse impacto as pessoas tenham tenham danos muito graves à saúde, né, das pessoas. Então, uma aplicação clássica desses conceitos que a gente vai ver hoje é o airbag, né? O airbag do carro, quando tem aquela batida, não tem aquele airbag que abre no mesmo instante para tentar te ajudar, né? Te ajudar a não ter um ferimento grave no impacto. Então, esse é um conceito clássico que a gente vai abordar também um pouquinho hoje. Então, antes de a gente tratar da colisão em si, tem algumas ferramentas físicas e matemáticas que são utilizadas para entender esses conceitos de colisão, impulso e quantidade de movimento. Então, vão ter essas três palavras, elas vão estar juntas, vamos dizer assim, né? Então, o impulso, o impulso de uma força constante, ele tem uma definição, vamos dizer assim, uma definição um pouco teórica, né? Ele é uma ferramenta, às vezes, até meio matemática, para poder dar um número para esse fenômeno, né? Então, o impulso é basicamente você multiplicar a força que foi aplicada vezes a variação de tempo que essa força foi aplicada naquele corpo, né? Então, nessa imagenzinha que a gente está vendo da raquete batendo na bolinha, que ficou bem legal, a gente percebe que o impulso ele é quase instantâneo, né? A raquete bate na bolinha e ela bate na bolinha e esse contato, né, da força que a raquete faz na bolinha, ele é quase instantâneo, né? Então a gente vai perceber que, na verdade, o impulso, né, essa definição de impulso, ela é um pouco teórica. E a gente vai chegar depois de uma definição mais interessante, que vai ser mais importante para entender esses fenômenos, que vai ser a quantidade de movimento, que a gente já vai chegar lá. Mas então, de forma bem objetiva, o impulso de uma força ele é igual a força vezes ΔT, que é a variação de tempo. Sendo que essa força ela é constante, né? Então a gente tem aqui a bolinha, ó, que seria esse ponto verde,
e tem uma força F sendo aplicada nela. Essa força foi aplicada no instante T1 e no instante T2. Então, qual vai ser o impulso desse caso? Vai ser F vezes a variação no tempo. Importante notar que esse impulso ele é uma grandeza vetorial, né? Ele é uma grandeza vetorial e ela tem a mesma direção da força, né? Então, se a força foi aplicada para baixo, o impulso também vai ser para baixo. Se a força é aplicada para a direita, o impulso é para a direita. Então, o impulso eu vejo mais como uma ferramenta teórico-matemática, né? Para poder quantificar um fenômeno. Mas a gente não necessariamente quer saber o impulso de alguma coisa, a gente quer saber o fenômeno da colisão, né? Com que velocidade a bolinha sai depois dessa colisão? Por que a bolinha sai com essa velocidade? Qual material que é bom ser utilizado para que a bolinha saia com uma maior velocidade? Coisas assim que a gente se interessa em saber em física, né? Então, o impulso, a gente vai pensar no impulso como uma ferramenta um pouco mais matemática. E o impulso, pensando no impulso de uma força constante, se a gente tem um gráfico de força pelo tempo, a gente pode calcular o impulso a partir da área sobre o gráfico, né? Então, como o impulso é igual a força vezes ΔT, aqui a gente tem ΔT, ó, que é T2 menos T1. Que é a base do retângulo. A altura do retângulo é justamente a força. Então, essa área aqui, ó, vai dar para a gente o impulso. Então, essa é uma forma de ver graficamente o quanto é o impulso, né? A partir de um gráfico. Então, ao calcular essa área, a gente consegue calcular o impulso se a gente tiver esse gráfico. A mesma coisa vale se a força não for constante. Olha só, eles têm essa curva aqui um pouco diferente, né? Dessa força variando, ó. O impulso vai ser justamente a área sobre a curva. Só que para calcular essa área, não é tão trivial. Teria que usar outras ferramentas. Mas o conceito continua válido. Alguma dúvida, pessoal? Sobre o conceito de impulso? Até agora não, professor. Agora não? Beleza, então vamos seguir em frente. Então, pessoal, agora vem aquilo que a gente se interessa mais, que é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento agora é um outro conceito físico, mas ele é um conceito físico que envolve o impulso de alguma forma. Então vamos ver o que significa quantidade de movimento, pessoal. Quantidade de movimento, ele é uma grandeza física interessante. Por quê? A gente normalmente avalia muito, a gente avaliou muito até agora, se vocês se lembram, em mecânica, em cinemática e também em dinâmica. A gente normalmente pensa em massa, a gente muitas vezes calcula a velocidade do corpo, a gente calcula a aceleração, a gente calcula posição, certo? Isso tudo são variáveis que a gente vem estudando nas últimas aulas, né? A gente também avaliou energia. Olha só quanta coisa que a gente já viu, foi bastante coisa que a gente já viu. Só que tem uma outra ferramenta física, um outro fenômeno físico que ele é muito utilizado para estudar isso que a gente está vendo agora, que é colisões. Muitas vezes a gente não quer saber somente a velocidade do corpo, a gente quer saber uma mistura de velocidade com massa. Por quê? A gente consegue perceber intuitivamente que quando a gente está dirigindo um carro a uma velocidade de 10 km por hora, 5 km por hora, por exemplo,
ele se comporta de uma forma. O carro ele é pesado, né? Mas se a gente estiver andando de bicicleta na mesma velocidade, é outra coisa. Uma coisa é você dirigir um carro, outra coisa é você dirigir uma bicicleta, certo? E a gente consegue ter essa noção porque o carro ele é mais pesado que a bicicleta. E por que isso é importante? A quantidade de movimentos ele tenta unir duas grandezas, né? Que é a velocidade e a massa. E ele funde essas duas coisas e chama de quantidade de movimento. Essa grandeza, quantidade de movimento, ela é muito utilizada para estudar exatamente colisões. E a gente também entende isso intuitivamente, porque um carro se chocar no poste é diferente de uma bicicleta se chocar no poste. O carro ele é mais pesado. Se um caminhão bate num poste, é diferente da bicicleta bater no poste, e assim por diante. A gente tem intuitivamente, quanto maior a massa, esse impacto, né? Esse impacto ele é mais forte, certo? Mesmo que o impacto aconteça na mesma velocidade, a gente sabe que a massa vai ter uma influência no impacto. Então, a quantidade de movimento é uma ferramenta, né? Uma ferramenta física, matemática, que tenta de alguma forma quantificar a união dessas grandezas, né, de massa com velocidade. Então a quantidade de movimento nada mais é do que multiplicar a massa vezes a velocidade do corpo que você está analisando. E a quantidade de movimento, assim como o impulso, é também uma grandeza vetorial, né? Então ela tem o mesmo sentido e direção que a velocidade. Então se a velocidade está para frente, a quantidade de movimento também está. Então a gente consegue ver a influência da massa na quantidade de movimento, né? Então aqui o carro ele está a uma velocidade v e a bicicleta também está numa velocidade v. Mas olha só, a quantidade de movimento do carro é 3 vezes maior do que a quantidade de movimento da bicicleta, mesmo que eles estejam na mesma velocidade. Isso mostra como a massa tem uma grande influência da quantidade de movimento. É claro que a velocidade também, só que a massa também tem um papel importante. E a unidade da quantidade de movimento, ele não tem uma unidade especial, ele é quilogramas metros por segundo. Então, isso aqui é a unidade de massa. E isso aqui é a unidade de velocidade. Então, a unidade final da quantidade de movimento é só a união das duas, né? Pessoal, fez sentido isso? Esse conceito? Então, vamos lá. Em seguida, agora a gente vai unir esses dois conceitos, o de impulso com o de quantidade de movimento. A gente viu que o impulso, ele é o quê? Força vezes ΔT. E a gente viu o que também? Que quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade, né? Beleza. O teorema do impulso vai dizer o seguinte, pessoal. Tem uma forma de provar isso, mas eu não vou ficar escrevendo a prova disso. Mas que o impulso total ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, aquilo que a gente estava conversando no primeiro slide da raquete, ó, é muito difícil você saber o tempo que ocorreu esse impacto, né? Isso aqui é milésimo de segundo, talvez, né? Esse impacto ocorre em uma velocidade, num instante muito rápido. Você não consegue saber esse ΔT. Então, não se calcula normalmente o impulso através dessa fórmula, né? Normalmente, o impulso é calculado a partir da variação da quantidade de movimento. E dessa forma, é uma forma mais interessante de conseguir saber qual é o impulso de fato, que é também uma grandeza física
escrito de uma forma matemática, né? Então você une esses dois conceitos para conseguir calcular o impulso de uma forma um pouco mais fácil, né? E aí a partir disso a gente consegue até entender um pouco melhor como funciona o airbag, né? Então, vou mostrar aqui nesse primeiro gráfico, pessoal, olha só. Esse primeiro gráfico, note que o impulso, ó, ele tem um valor, né? Que é devido ao choque do carro na parede, como está mostrado na foto, né? Note que a força é super alta. Como o impulso, a variação de tempo ela é muito curta, né? Desse impacto, a força ela vai lá em cima, né? No segundo caso, é o caso que já tem o airbag. E o airbag ele consegue aumentar o tempo que ocorre esse impacto, né? Quando você bate o carro e você bate direto na lataria do carro, no volante, o volante ele é muito rígido, né? Então você bate e tem um choque violento. Quando tem o airbag aumenta esse tempo do impacto, porque o airbag ele é flexível, né? Então ele aumenta o tempo desse impacto, né? E com isso ele diminui a força. Por quê? Quanto maior o tempo nesse caso, quanto maior o tempo, ΔT, menor vai ser a força, assumindo esse I constante, né? Que é o impacto que já está rolando. Então é mais ou menos essa a ideia. A gente diminui a força aumentando esse tempo de impacto, né? E assim consegue diminuir o estrago, né? O estrago da batida ser muito violenta e a pessoa se machucar, né? Então, passado esse teorema, pessoal, vamos aqui ver um conceito que vai resumir tudo que a gente viu até agora na aula, e é o conceito que eu vou dizer que é o mais importante de todos, que é o conceito de conservação da quantidade de movimento. Então a gente viu na última aula a conservação de energia, né? Quando a gente fala em conservação de alguma coisa é porque a energia inicial é igual à energia final. Nesse caso é a mesma coisa. A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então a gente vai aplicar esse conceito para poder exatamente estudar colisões, certo? Então o que acontece? O primeiro conceito que a gente vê é que um sistema mecânico isolado de forças externas, o sistema ele é considerado isolado de forças externas quando as forças externas atuantes sobre ele são nulas. Então quando você tem dois patinadores no gelo aqui, ó, fazendo aquela dança, não tem nenhuma força externa atuando sobre eles, né? A única força que tem é a força entre eles que eles estão se segurando, né? Então o que acontece? Se a gente adotar o sistema como os dois patinadores juntos, não tem nenhuma força externa atuando sobre eles. Dessa forma, a gente pode considerar eles dois juntos um sistema isolado. A mesma coisa, pessoal, é esse exemplo aqui, ó, dos dois bloquinhos unidos por uma mola. Se a gente analisar os dois blocos juntos, junto com a mola, como está dentro desse quadrado, ó, então esse quadradinho aqui é o sistema. Não tem nenhuma força externa atuando sobre eles. Então, logo depois que você corta o barbante CD, a mola, né, empurra os, os quadrados, né, os blocos, e eles começam a se mover, cada um indo para o seu lado. E esse vai ter uma quantidade, essa aqui a gente consegue, como é um sistema isolado, a gente consegue calcular a quantidade de movimento desse sistema. Então vai ter a quantidade de movimento inicial, que é antes de cortar o barbante, e a quantidade de movimento final, que é depois de cortar o barbante. Então, pessoal,
é isso que a gente vai usar para poder analisar colisões. A gente vai sempre avaliar a quantidade de movimento inicial, que é no momento que antes de ocorrer a colisão, e a quantidade de movimento final, que é depois que ocorre a colisão. É isso que a gente vai estudar. Então, tem o teorema da conservação da quantidade de movimento que diz o seguinte: a quantidade de movimento final é igual à inicial, se o sistema for isolado de forças externas, que é em geral que a gente vai estudar, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com a gente, juntos, para a gente entender um pouco melhor esse conceito. Esse conceito de quantidade de movimento, eu pessoalmente acho que é mais fácil de entender vendo um exemplo. Então, vamos lá. Então, olha só. Temos aqui o homem em um bloco. Imediatamente antes e imediatamente após ele empurrar o bloco. Então, o homem tem 80 quilos. O bloco tem 40. E depois que ele empurra o bloco ele começa a se movimentar com uma velocidade de 10 metros por segundo. E ele pergunta o seguinte: qual é a velocidade no homem após o empurrão? Isso ocorre porque quando você empurra o bloco, uma parte dessa... se você aplica uma força F no bloco, essa força F atua sobre você também. Então, ele tem uma velocidade no momento que ele realiza faz o empurrão, e de alguma forma ele também adquire uma velocidade, né? Só que essa velocidade ela vai para zero muito rápido, né? Em geral, porque você está pisando no chão, né? E o chão tem atrito, e essa velocidade em geral também é baixa. Mas vai ter uma velocidade imediatamente depois do empurrão. Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar é pensar nisso como um sistema único. Então, aqui, ó, a gente tem um sistema e aqui a gente tem outro sistema. Então, aqui eu vou chamar de fase 1 e aqui de fase 2. Então, a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente tem que calcular a quantidade de movimento na fase 1 e na fase 2. Então, vamos fazer isso. Então, ó, o Q1, como é que a gente vai calcular a quantidade de movimento, pessoal? Vai ser a quantidade de movimento do sistema é igual à soma das quantidades de movimento do que está dentro dele, né? Então, vai ser o Q do homem mais o Q do bloco na fase 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. E qual vai ser o Q2? Exatamente a mesma coisa, só que na fase 2. E como é que a gente calcula a quantidade de movimento, pessoal? É massa vezes velocidade. Vezes metros por segundo. Isso, exatamente. Então, essa é a fórmula. Então, como é que a gente vai calcular essas quantidades de movimento? Ó? Vai ser igual a massa do homem vezes a velocidade do homem no instante 1, mais a massa do bloco vezes a velocidade do bloco no instante 1. A mesma coisa aqui, ó. A massa do homem vezes a velocidade do homem no instante 2,
mais a massa do bloco vezes a velocidade do bloco no instante 2. Certo? Certo. Pessoal, vou perguntar para vocês o seguinte. Qual é a velocidade do homem na fase 1? Professor, seria a fórmula de impulso ou não? Como assim? Que tem aqui, né? Você deu uma fórmula de impulso, que era força vezes variação de tempo. Isso, mas agora está usando quantidade de movimento, né? Que é massa vezes velocidade. Ah, tá. Mas Tá bom? é 10 metros por segundo, que é a mesma coisa da fase 2? Na fase 2 eu concordo. 10 metros por segundo é a velocidade do bloco, certo? Mas e na fase 1? Não seria zero, não? Exatamente, é zero. Por quê? O homem e o bloco eles estão parados, certo? Então qual vai ser a Sim. velocidade aqui? Zero. E qual é a velocidade do bloco na fase 1, pessoal? Zero também. Exatamente, zero. Então a gente já zerou duas partes aqui da equação. Ok? E aí agora, pessoal, e na fase 2? Qual é a massa do homem? 80, né? Qual é a velocidade do homem na fase 2? Eu não sei. Qual é a massa do bloco? 40. Qual é a velocidade do bloco depois na fase 2, né? 10. Então isso aqui vai dar quanto? 80 H2 mais 400. Certo? Então ainda não consigo calcular, né, a velocidade, porque só tenho essa equação aqui para a quantidade de movimento em 2. Agora, pessoal, a gente vai aplicar o conceito da conservação da quantidade de movimento. O que esse conceito diz? Que a quantidade de movimento antes do empurrão e logo depois do empurrão são iguais. Então, Q1 é igual a Q2. Professor, não entendi essa parte. Q1 igual a Q2, não entendi. Então, é o seguinte. É um conceito, tá? Um conceito físico que a gente estava vendo aqui, que é o seguinte. Em um sistema isolado de forças, deixa eu apagar aqui. Em um sistema isolado de forças externas, conserva-se a quantidade de movimento. Então, isso é um conceito físico. Antes do empurrão e logo depois do empurrão, a quantidade de movimento total do sistema é igual. Então, isso é um conceito físico que a gente tem que aplicar para conseguir resolver os problemas. Então, antes de você empurrar o bloco e logo depois que o bloco começa a se movimentar, a quantidade de movimento do sistema, que é você e o bloco, é a mesma. Então, você calcula a quantidade de movimento antes do início do movimento, calcula a quantidade de movimento depois do empurrão e iguala por esse conceito da conservação. É mais ou menos a mesma ideia de energia. A energia no início, a energia mecânica no final, no início se conserva e é igual à energia mecânica no fim, se não tiver nenhuma dissipação de energia, né? Então a energia mecânica lá no início é igual à energia mecânica no final. Por quê? Existe uma conservação de energia do sistema.
é o mesmo conceito. Só que, ao invés de ser energia, é quantidade de movimento, que é um outro conceito físico. Então, antes do empurrão e logo depois do empurrão, tem uma conservação de quantidade de movimento. Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, você calcula a quantidade de movimento antes do empurrão e a quantidade de movimento logo depois do empurrão. E assim você consegue saber qual é consegue utilizar essa ferramenta para calcular alguma coisa, né? E aí, sabendo que Q1 é igual a Q2, o que a gente pode fazer? Quanto é que vale Q1? É 0. Quanto é que vale Q2? 80 H2 mais 400. Então, Professor, por que zerou o Q1, sendo que ainda não tinha massa do bloco para somar? mas é a massa do bloco vezes a velocidade, né? A velocidade é 0. Então, 0 Ah, vezes é alguma verdade. coisa, né? Então, como a velocidade é 0 nos dois casos, as massas não entraram. E aí, pessoal, a gente iguala a 0 com a quantidade de movimento 2 que a gente já calculou. Que deu essa equaçãozinha aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 5 metros por segundo. Pessoal, notem o sinal, né? O sinal negativo. O que esse sinal negativo significa, né? Então, se a gente colocar um eixo aqui assim, ó, x para cá, y para cá, a gente está dizendo o seguinte: a velocidade para a direita é positivo. Então, a velocidade para a esquerda vai ser negativa. Então, esse menos 5 está de acordo com esse sistema, né? Porque a velocidade do homem é para a esquerda. Então, esse sinal negativo está dizendo isso, tá? Que o homem tem uma velocidade para a esquerda de 5 metros por segundo. Então, pessoal, um outro exemplo que eu lembro desse, que é, vamos dizer assim, um exemplo interessante, podemos dizer assim, é quando você... Eu não sei se vocês vão ter experiência disso, eu não tenho, que é quando você dá um tiro com um rifle, uma pistola, uma arma, um fuzil. Acho que o fuzil ele tem uma pressão muito forte, né? Que a bala consegue andar não sei quantos quilômetros, né? Então, quando vocês notarem, né, um vídeo de alguém atirando, vocês podem perceber que quando a pessoa ela atira, a arma e o corpo da pessoa vai um pouco para trás. É exatamente isso que a gente está vendo. Como a quantidade de movimento da bala é muito alta, porque ela sai numa velocidade muito alta, tem uma velocidade na direção contrária, que é essa velocidade negativa que atua sobre você e na arma, né? Então, Tá aí, amor, vai sobrar, mas você não vai comer 3, não. E eu vou te dar também. Você vai dar então uma e eu vou dar uma. é mais ou menos Não. essa ideia, né? Então, é isso que a gente está vendo aqui, essa conservação da quantidade de movimento, né? Ela se conserva, e o exemplo do tiro é um exemplo talvez um pouco violento, mas é um exemplo que eu pelo menos sempre observo, né? Então, quando você vê o cara dando um tiro policial, você consegue perceber que o corpo dele vai um pouco para trás. E exatamente isso, como a velocidade da bala é muito alta e tem uma conservação da quantidade de movimento do sistema, o corpo da pessoa também vai ter uma velocidade para trás, e você consegue observar isso quando você vê uma pessoa atirando, né? Vocês têm alguma dúvida com relação a isso, pessoal?
Até agora também tá tranquilo. Tranquilo? Bem, pessoal, para a aula de hoje era mais ou menos, era só isso entre aspas, que eu queria mostrar para vocês. E aí na aula que vem a gente continua nesse tema e faz mais algum exercício para consolidar essas ideias. E eu sugiro que vocês deem uma olhada na aula de hoje mais cedo também, que foi sobre energia, no aulão, quem não pôde ir. E é basicamente isso, tá, pessoal? Se tiverem tempo, deem uma estudada.